Boa noite pessoal, boa noite, quem está chegando aqui no Facebook, quem já está chegando aí no Instagram, sejam muito bem-vindos, muito bom poder compartilhar esse momento semanalmente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre as etapas da evolução financeira. Eu vou colocar meu óculos para conseguir ler os nomes que estão aparecendo ali. Daniele, Dani, Thaís, Azara, João Macedo, sejam muito bem-vindos. Convidar vocês para se inscrever lá no nosso canal, no Organiza Finanças no YouTube e dar uma visitadinha no nosso blog, também com o mesmo nome, Organiza Finanças. E nós estamos também, essa semana, fechando, daqui a pouquinho, encerrando a nossa primeira turma do Desafio dos Sonhos. Está sendo uma experiência muito legal. E em maio a gente vai abrir a segunda turma, então faça parte, esteja com a gente, ok? Então vamos começar, né? Eu tenho aquele ar de professora, e o professor fica ansioso para explicar, para ensinar, eu gosto de falar aqui o conteúdo que a gente prepara, fico ansiosa, doida para compartilhar com vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, as etapas da evolução financeira. Algumas semanas atrás nós falamos sobre as etapas da vida, né, de acordo com a nossa fase, com a nossa idade e a vida financeira. Hoje a gente vai falar da evolução, da escalada financeira, tá? Por que eu tô fazendo essa diferenciação? Porque hoje não necessariamente vai ter a ver com a nossa idade. Eu vou usar um exemplo, usando uma pessoa jovem que vai evoluindo, que vai amadurecendo, mas não necessariamente a gente vai, em vários momentos, nós vamos tocar no assunto e vamos perceber que não necessariamente está ligado à idade. Tá ok? Então vamos começar. Qual é o primeiro estágio na evolução financeira? Então eu vou usar como exemplo uma pessoa jovem que está entrando agora no mundo do trabalho. Tá começando a ter seus primeiros rendimentos, seu primeiro salário, ou então tá vendendo alguma coisa, começa a entrar um dinheiro, tá empreendendo. Então essa é a primeira fase, é a fase da autonomia. Quando a gente é novinho e quer dar uma resposta assim, tá aborrecido porque o pai ou a mãe não deixou a gente comprar alguma coisa, não deixou a gente fazer, ir a algum lugar, a gente pensa, quero logo a minha independência financeira. E quando chega nesse estágio, acha que alcançou a independência financeira. Não! Alcançou a autonomia financeira. Nessa fase aqui, o jovem ele consegue, que começou a trabalhar agora, trabalhando, vendendo, está empreendendo, agora ele consegue arcar com despesas pessoais. Ele já não precisa de ajuda de terceiros para comprar um celular, para comprar roupa, para comprar maquiagem, para fazer viagens, passeios, para baladinha, não precisa mais pedir alguém, ele já consegue arcar com essas despesas, consegue até comprar um carro. Mas nessa fase, essa pessoa ainda não tem condições de se sustentar sozinha, de se manter sozinha, de sustentar uma casa ainda sozinha, uma família sem ajuda. Então é a fase da autonomia. E como eu disse, como não tem a ver com a nossa idade, né, com a nossa faixa etária, também pode se encaixar aqui uma pessoa que estava desempregada, tinha uma faixa de renda no novo emprego, não ganha a mesma coisa que antes. Também pode se encaixar aqui uma pessoa que resolveu parar de trabalhar para cuidar dos filhos, seja homem ou mulher, resolveu ficar em casa por um tempo enquanto o outro trabalhava, a esposa ou o marido trabalhava, e agora ela resolveu retornar ao mercado de trabalho, mas ainda a sua renda não é suficiente para arcar com todas as despesas da casa, de moradia, de transporte. Ela consegue arcar com algumas dessas despesas. Então esse é o primeiro estágio, é a primeira etapa chamada de autonomia financeira, ok? Cíntia, por que é interessante, por que é importante eu saber qual é o estágio, qual é a etapa que eu estou na minha vida? Para você decidir se você quer evoluir, se você quer seguir para a etapa seguinte ou se está tranquilo, se você chegou onde você desejava e tá ok, é aí que você quer ficar.
Eu gosto sempre de estimular as pessoas a continuar evoluindo, sempre evoluindo, porque esse estar vivo é uma grande oportunidade. E a estagnação vai nos prender, vai nos desanimar, pode nos levar à frustração. Então, eu acho que o crescimento, na minha visão, a evolução tem que ser sempre contínua, todo dia um pouco. E eu não falo só evolução financeira, eu falo de amadurecimento, falo na área afetiva, falo na área espiritual, falo na área financeira, falo na área profissional. Então, vale sempre a pena, na minha visão, a gente continuar sempre crescendo. O segundo estágio, eu esqueci de falar, imagina que seja uma escada, tá? Então, o primeiro degrau tá aqui, a autonomia financeira. O segundo degrau é o degrau da segurança. Aqui, aquele jovenzinho que começou ali naquele primeiro estágio, ele já consegue aqui se sustentar. Aqui ele já arca com as despesas da moradia, da alimentação, transporte dos filhos, a educação dos filhos, ele já consegue arcar com essas despesas sem necessitar da ajuda dos pais ou sem necessitar da ajuda de terceiros. Essa é a fase chamada de segurança, tá? Em que você ou que a pessoa consegue já arcar com as despesas de uma casa, de uma moradia. Ele trabalha e o seu custo de vida já é suportado por aquilo que ele tem, por aquele valor que ele recebe mensalmente. É o patamar, é o degrau da segurança, tá ok? O terceiro degrau é o degrau da independência financeira. Quando a gente pensa que lá quando começa a trabalhar conquistou a independência financeira, ainda não, lá é autonomia. A independência vai chegando agora, é agora que chega o momento da independência financeira. Quando você não precisa trabalhar para se sustentar. Como assim? Quando assim, os seus rendimentos, você tem, por exemplo, imóveis, você tem investimentos lá em renda fixa, renda variável, sabe? Você aluga apartamento, aluga salas, estou dando alguns exemplos aqui. E os rendimentos desses ativos, eles suprem o seu custo de vida. Mas presta atenção, é o custo de vida. Aqui, ele não te dá uma folga para suprir desejos ainda, como, por exemplo, fazer uma viagem na hora que você bem entender. Não está ali no orçamento a viagem. Se quebrar o computador, talvez não esteja ali no orçamento. Então, ele supre o custo de vida. Eu queria destacar aqui uma coisa muito interessante nessa etapa, é que o custo de vida, ele pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Aos 20 anos, o custo de vida é 1. Aos 30, aos 40, aos 50, o custo de vida vai alterando. Pode ser que, de repente, aos 40, a pessoa ainda está com as crianças na escola, ainda tem que arcar com as despesas dos filhos e são despesas mais densas, como universidade e tal. Daqui a pouco esse filho começa a trabalhar, já acabou a faculdade e o custo acaba diminuindo de novo. Então, ele vai variar ao longo da vida da gente inteirinha. E quando chega, por exemplo, aos 70, 80 anos, às vezes o plano de saúde aumenta, você não tem mais o custo de repente, da escola, da faculdade dos filhos nessa fase, porque eles já estão formados, trabalhando, né, se sustentando, mas aqui, por exemplo, o custo de vida vai subir por causa do plano de saúde, por exemplo, que vai ficando mais caro quanto mais a gente vai, né, no passar dos anos, vai ficando mais caro. Então, quando eu falo em independência financeira, é quando você consegue com os rendimentos, tá? Com o dinheiro dos seus aluguéis, dos seus investimentos, arcar com o seu custo de vida, ele não é definitivo. Ele vai arcar com o seu custo de vida enquanto ele suportar o seu custo de vida. Então, se aos 20 anos o seu custo de vida era 2.000, aos 40, sei lá, é 4, é 6, então essa independência financeira deixou de existir quando você tinha 20 anos. Ué, mas um jovem de 20 anos pode ter independência financeira? Pode. Gente, cada vez mais cedo.
muitos adolescentes, muitos jovens já estão percebendo a importância de fazer investimentos, de entender, estão se relacionando com o dinheiro de uma maneira diferente que nós mais velhos, sabia? Então, assim, é possível você ver, sim, um jovem já vivendo de rendimento aos 20 anos. Mas qual é o custo de vida dele? Entendeu? Naquela fase ele tem a independência financeira. Mas não quer dizer que no passar dos anos ele continuará tendo. Se o rendimento dele é só 2.000 e o custo de vida passou para 3, 4, 5, aí ele já não tem mais a independência financeira. Tá bom? Depende do custo de vida e depende de quanto o seu rendimento está te trazendo, tá? Quanto está sendo o seu retorno aí nos seus rendimentos. Como nada na vida é definitivo, né, pessoal? Então tem que ficar ligado nisso aí. Aí vem a fase da liberdade financeira. É a fase em que esses rendimentos conseguem fazer com que você tenha uma folga financeira. E nessa folga financeira, você consegue viajar, você tem o poder da escolha ou a liberdade de escolher. Então, você vai poder ir ao cinema sem se preocupar que está pesando o orçamento, sem colocar no cartão de crédito para pagar no mês seguinte. Pode ir ao teatro, pode escolher o restaurante, pode fazer a viagem no final de semana, entendeu? É a folga, é uma folga que existe ali para aquela pessoa. E ela já consegue fazer escolhas. Que eu queria abrir um parêntese bem grande aqui para você. Quando nós pegamos um empréstimo, quando nós fazemos parcelamentos, financiamos uma casa, financiamos um carro, pode ser muito bom, pode ser muito legal. Mas o que nós precisamos ter em mente? Que nós já comprometemos uma renda para o futuro que nós ainda não temos, tá? Eu posso hoje estar aqui trabalhando, recebendo meu salário, tranquilão, e daqui 2, 3, 4 meses não receber. Então eu já comprometi a minha renda sem saber do que vai acontecer no futuro. E por que eu não receberia? Ou porque a firma quebrou. Hoje até o servidor público passa por isso também, de não receber o salário. A gente tinha uma ideia, né, de que o servidor tinha essa segurança de não ficar sem salário, né? E isso nós estamos vendo cada vez mais, que o servidor público está sim ficando sem salário. Tá acontecendo sim em muitas cidades, porque a economia das cidades, não estão suportando, elas estão ficando, vamos dizer assim, reduzidas, né? Não estão suportando e, de fato, estão sim deixando de pagar os profissionais. E eu não falo só servidor, não. É só você ficar um pouquinho mais atento, você vai ver que o terceirizado também não está recebendo, que o trabalhador CLT também, às vezes, não está recebendo. Então, é uma coisa que está atingindo a todos os brasileiros. Às vezes aquela ausência do salário, ou desconto, ou a falta do benefício, aos pouquinhos ela está crescendo, está aumentando. É por isso que é fundamental, seja você servidor público, seja você seletista, seja você empreendedor, colocar na sua cabecinha a importância de fazer a reserva financeira, a reserva de emergência, e cada vez menos comprometer o seu futuro com parcelas. Quando houver necessidade de você financiar um carro, por exemplo, que faça para trabalhar, ou que seja um planejamento muito bem estruturado, porque a parcela que nós suportamos hoje pode ser que daqui a algum tempo, daqui a um ano, ela pese tanto na vida da gente, tanto no nosso orçamento, que a gente vai se ver enrolado, nos veremos enrolados e precisando de outro empréstimo para arcar com essa parcela anterior. E aí vai refinanciando, quando vai ver, tem 12 anos da sua renda comprometida com o banco. Então, a ideia da reserva financeira, da reserva de emergência é fundamental, tá legal? Qualquer dia desse eu te ensino aqui como montar a sua reserva de emergência. Mas vai pensando nisso. Não guarda só do que sobra. Se programa para você cada vez ter um custo de vida mais equilibrado,
tá? De aumentar os seus ativos. Como assim aumentar os meus ativos? Os rendimentos, aquilo que pode te trazer retorno financeiro. Sabe, investimento pode ser no mercado financeiro, investimento pode ser na sua carreira, o investimento pode ser no seu próprio negócio e que te traga, que aumente os seus ativos, que você não precise, porque às vezes a gente acha que nosso carro é um ativo, mas ele se deprecia com o passar do tempo, então o valor que você comprou não vai ser o valor que você vai vender, né? Porque ele já vai diminuindo, ele vai depreciando com o passar do tempo. Só que você compromete a sua renda mantendo esse bem, entendeu? Então, se você ainda precisa pagar o IPVA, pagar o seguro, pagar a manutenção, pagar a parcela do carro, olha só como que o seu orçamento vai inchando e vai desgastando e cansando você, e você vai achar que cada vez precisa trabalhar mais para suprir esses gastos. Então, abri esse parêntese aqui para falar. Ah, Cíntia, mas aí o que eu faço? Olha, a minha sugestão, amém, pastor Claire, seja bem-vinda aqui. Ali eu não consigo enxergar bem, vou ter que colocar meu óculos. Aqui no Facebook tá mais pertinho, já consigo enxergar. Então, por isso que eu abri aqui esse parêntese. Se você, em vez de ir lá e parcelar, por exemplo, um carro em 60 parcelas, você começar a guardar o dinheiro, fazer ele render, multiplicar o seu dinheiro, você consegue até o poder que eu falo assim, gente, a liberdade da escolha. Que aí, ao invés de você comprar o carro que você pode, de repente, ao contrário, guardando o dinheiro, fazendo essa reserva para realizar o objetivo, você consegue comprar o carro que você deseja, que você quer. Então, esse parêntese aqui eu abri na liberdade para falar sobre esse comprometimento com a renda que aí impede que a gente tenha a tão desejada liberdade, a tão desejada folga financeira para fazer aquilo que nós desejamos. E assim, quando eu falo aquilo que nós desejamos, eu não estou falando de uma ambição enlouquecida de conquistar o mundo, de comprar as estrelas, de se tornar dono do planeta. Não, eu estou falando de coisas que você deseja fazer e às vezes não consegue, não são coisas difíceis demais. Às vezes você quer fazer um passeio ali para praia, você quer passar um final de semana em Penedo e não consegue. Não consegue porque está completamente comprometido com a sua liberdade comprometida. Ela nunca chega. Ela nunca chega porque você não trabalha por ela. A gente faz ao contrário. Tá ok? Ficou claro? Ficou? Dá um ok para mim. Às vezes eu falo muito, hein? Então, voltando aqui para a liberdade financeira. É esse momento que você tem essa folga de fazer o que deseja. Sabe? Chegou o aniversário de casamento, de comprar aquele anel que você percebeu que a sua esposa se apaixonou quando olhou na vitrine, poder ir lá e comprar para ela, comprar de repente para ele aquele que os homens gostam, homem é difícil de gostar muito de alguma coisa, né? Não sei, um acessório para o carro bacana, levar ele para fazer um acessório bacana no carro e botar um negócio bacana no carro, você dá de presente para ele, mas você não consegue, porque está sempre com o seu rendimento, com o seu orçamento muito comprometido. Então essa é a fase da liberdade financeira, tá ok? Agora eu quero abrir aqui outro parêntese. Cíntia, eu posso ter a liberdade financeira e não ter a independência financeira? Sim. Vamos lá. Uma pessoa pode ter liberdade financeira e não ter independência financeira quando? Por exemplo, ela trabalha, tá? Ela é empregada ou é dona do seu negócio e ela tira um rendimento mensal, um pagamento, né? Vamos dizer assim, mensal muito bom. Vamos chutar aqui para Brasil, nível Brasil, 12 mil, 15 mil reais, ok? Essa pessoa arca com todas as despesas, ok? E tem uma folga para fazer aquilo que deseja, dependendo do seu custo de vida, né? Porque se a pessoa ganha 15 mil reais e tem um custo de vida extremamente elevado, tem casa no campo, casa na praia, casa na cidade, aí tem um carro para membro da família. Aí contrata a pessoa para cuidar da casa. Em cada uma das casas tem que pagar uma pessoa para cuidar da piscina, da manutenção,
né? E aí acaba que o custo de vida vai, ó, só elevando, 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 não adianta ganhar 15 mil, vai continuar na mesma situação, que é aquilo que eu falei para vocês já há algum tempo atrás. Não é a quantidade que você tem, é como você se relaciona, tá bom? É como você utiliza esse valor. Então tá, então voltando aqui para a liberdade. A pessoa pode ter liberdade e não ter independência quando ela é empregada, por exemplo. Ela tem esse salário muito bom para nível, vamos falar assim, padrão do Brasil, né? Que a gente sabe que o padrão aqui no Brasil são poucas as pessoas que conseguem ter um salário mensal nesse valor, não é todo mundo, infelizmente, não é para todo mundo, mas essa pessoa ela é extremamente dependente do emprego. Se ela perder o emprego, ela vai conseguir se manter? Ela tem a independência financeira? Não necessariamente. E se ela tem uma empresa que está indo muito, muito bem e ela está tirando um salário, um prolabore, né? um dinheiro legal lá no trabalho, na empresa dela, está tudo organizado e ela tem a liberdade financeira, se vier uma crise, ela continua no mesmo patamar, ela continua se sustentando, ela continua mantendo o seu padrão de vida? Então, olha só, é possível ter liberdade e não ter independência financeira, ok? E qual é o último patamar? Qual é o último estágio da evolução financeira? É o do comercial, gente. Do comercial, na internet, na televisão, sabe? Aquelas pessoas que em plena segunda-feira estão lá no maior vidão, assim, ó, na praia, olhando o mar, e ali tomar água de coco. E a vida? A vida tá bem, obrigada. Não precisa se preocupar com o trabalho. Tô aqui aproveitando cada minuto, sabe? Tô me dando ao luxo de contar os grãos da areia da praia, porque eu não preciso sair daqui para trabalhar. Sabe por quê que ele não precisa? Porque ele alcançou a independência e a liberdade financeira. Ela conseguiu juntar os dois. Como assim? Os seus rendimentos, os seus ativos, né? Os seus aluguéis, o dinheirinho que ele investiu a vida inteira, hoje é capaz de suprir o seu custo de vida e dar a essa pessoa a folga para fazer o que ela gosta, o que ela deseja. E aí, não é legal essa etapa aqui? E isso fazendo o dinheiro trabalhar por ela. Ela não precisa mais se esforçar, entendeu? Para conquistar. O dinheiro já rende de tal forma que ele é que trabalha por ela, pela pessoa. Ah, eu aqui, ó, apontando para mim. Né? Quem não deseja, né? E aí vai fazer as coisas que gosta, vai ajudar, né? Tem gente que gosta de trabalhar ajudando, vai fazer missão, quem gosta, vai poder viajar, vai poder doar, vai poder fazer o quê? Vai poder levar a esposa no restaurante, vai poder passear na praia, vai poder ir pro Caribe, pra Europa. Oh, meu pai, só coisa boa. Mas aí é esse estágio da liberdade mais a independência financeira. Aí eu volto a te falar do custo de vida. Se você alcança esse patamar da liberdade e da independência, tudo vai depender do seu custo de vida, tá bom? Porque quanto mais você aumenta, quanto mais aqui, ó, a balancinha do custo de vida, quanto mais ela pesa, mais pode vir a diminuir também a sua liberdade financeira, tá ok? Porque quanto mais eu acabo tendo despesa, eu acabo diminuindo a minha folga, se eu não fizer esse valor continuar multiplicando. Tô falando de quê? Vou parar porque cheguei aí? Ué, se você quiser, você pode. Mas, se você começar a incrementar o seu custo de vida e o rendimento permanecer o mesmo, vamos dizer assim, que o seu rendimento, a pessoa alcançou R$1 milhão. Gente, não se assusta não, tá? Acontece, tá acontecendo. Graças a Deus, cada vez mais, o brasileiro está descobrindo a educação financeira, ou descobrindo ou usufruindo mais da educação financeira, está se interessando por investimentos, está se interessando, ainda tímido, né? Seria bom se tivesse lá na aula na escola, se as escolas ensinassem, se as instituições ensinassem, isso ia acelerar. Mas a gente já percebe pessoas preocupadas em investir, pessoas preocupadas em aumentar a sua coluna de ativos. Então, aos pouquinhos estamos indo.
tá? Não deixe de ir, vá, sempre. Então, aí se a pessoa alcançou 1 milhão. Quando a gente fala, não é usufruir a vida do 1 milhão que está guardado, é do seu rendimento. Se você começar a gastar o seu 1 milhão, ele vai acabando, vai chegar uma hora que você vai ficar igual aquele menino lá, aquela família lá de Até que a Sorte nos Separe. Lembra que eles ficaram ricos 3 vezes, ficaram pobres 3 vezes. É um dom. Então, se você ficar gastando do valor principal, daqui a pouco você tá sem nada. Então, assim, quando eu falo disso, eu tô falando de rendimento. Você vai vivendo do rendimento. Aí suponha que o rendimento seja 15 mil reais, tá ok? Aí o custo de vida daquela pessoa é 7. Olha a folga financeira que ela tem. Ah, mas aí ela aumentou o custo de vida, subiu para 10. A folga financeira já diminuiu para 5. Aumentou o custo de vida para 12. Virou 3. 15. Acabou a liberdade financeira. Então, mesmo você lá no auge, no último degrau, se você aumenta o seu custo de vida, você corre o risco novamente de voltar só para o patamar da independência e perder a liberdade financeira. Vou beber só um golinho d'água. Ok, gente? Ficou difícil de entender? É muita informação. Mas você pode me perguntar aqui no Facebook, pode me mandar mensagem no Instagram, no Facebook, que eu vou respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Então, esses são os 5 estágios ou fases ou etapas da evolução financeira. Você já percebeu em que etapa você está? Não precisa colocar para todo mundo ver, não. E onde você deseja chegar, tá? Você vai trabalhando, você vai montando uma estratégia, vai se organizando financeiramente, vai reduzindo os gastos, mas olha só, não é só reduzir os gastos, é fazer a renda crescer também. Como você faz a renda crescer? Você pode buscar renda extra, você pode fazer um desapega. Eu sempre incentivo o desapega. Por que eu gosto do desapega? Porque você, além de vender aquilo que não é mais interessante para você, mas pode ser interessante para outra pessoa, aí você ganha um dinheiro trocado, que pode ser que você pode nem usar no orçamento, pode ficar direto para o seu objetivo, para o seu investimento. Você ainda abre espaço para coisas novas dentro da sua casa, para coisas novas dentro de você, né? Então, que você possa pensar um pouco mais. Então, não é só economizar. Como eu vou multiplicar aquilo que eu tenho? Tá bom? Mas, gente, quando eu falo isso, é sempre fazer isso em paz. Sempre fazer isso com alegria, sabe? Porque da mesma forma que a vida é uma só, né? Então, da mesma forma que a gente vai trabalhar para ficar bem na vida, não adianta se a gente não tiver saúde, se a nossa família ficar abalada, se a nossa fé também for para o espaço, se o amor ao próximo acaba, eu não quero ajudar mais ninguém, é tudo meu, entendeu? Não adianta. Então, assim, na vida é muito importante a gente buscar equilíbrio e que a gente possa fazer essa busca sempre da melhor maneira possível, sempre dando o nosso melhor, com muito comprometimento, porém que seja sempre com ternura, que seja sempre com gentileza, que seja sempre com muito amor, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo, vou colocar o óculos, porque a professora aqui, Maria José, Pessoal Campo Grande, Samanta, Andrew, Ana Graciete, Daniele, Azara, Thaís, Deise, Hélio. Esses aqui são esses últimos que eu falei aí, eles me amam. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Quero muito, muito, muito agradecer o seu carinho, a sua participação, por você abrir a porta aí do seu celular, do seu computador, essa meia horinha pra gente estudar um pouquinho, então que eu possa estar ajudando. Meu desejo é ajudar. Quanto mais pessoas, melhor. Mais uma vez te convido a se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Organiza Finanças, e conhecer o nosso blog também com o mesmo nome, Organiza Finanças. Olha, um beijo, muito, muito obrigada. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Fiquem com Deus. Tá bom, pessoal? Obrigada. Tchau, tchau.